Meu, o som tá bom aí. Está bom aí? Meus queridos irmãos, alunos do ITCLE, o Instituto de Ensino Teológico e Ciências da Religião, mas nessa noite de segunda-feira estamos aqui reunidos para a nossa quarta aula da matéria Arqueologia Bíblica. Hoje nós temos o privilégio de ter conosco o nosso professor Almir, que é o professor dessa matéria, vai nos passar hoje essa aula de arqueologia. Espero que vocês possam estar também aproveitando desse ensejo e divulgando, esse nosso rezo, esse nosso vídeo, para que outros alunos e outras pessoas também possam ter acesso. Amém? Contamos com sua colaboração. Clique aí, compartilhe, curta e interaja com a gente. Vamos estar interagindo em tempo real com os nossos alunos. Quero passar a aula para o nosso professor Almir. Temos também a presença de alguns alunos aí conosco, aguardando outros. Amém? Vamos fazer uma oração e começar a nossa aula. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar aprendendo a tua palavra. Abençoa os teus filhos, Senhor, que estão aqui, os que vêm pelo caminho, traz segurança, Pai, ficar conosco, dando graça mais uma vez ao nosso professor, para nos transmitir, Senhor, o conhecimento necessário para, como ferramenta, usarmos na tua obra, para a glória do teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Professor Almir. Vamos dar continuidade aí à nossa aula. Shalom das paz. Eu parei na apostila na página de número 29, né? Rumo à cidade de Canaã, tá? Então, amigo, eu vou lendo aqui, você vai passando, tá? Eu vou usar o meu celular aqui, porque tá contigo, tá bom? Então, dá licença aí, ó. Na aula passada, falamos da cidade de Mali, onde na apostila provavelmente se achava uma cidade chamada Cidade de Mali, e lá você tinha culto a uma deusa, e lá você tinha o zigurate. Mostramos aí, né, como era o zigurate. Os cuneiformes, né? Falamos da escrita cuneiforme que começou ali no 4º milênio na cidade de Uruk, tá? E hoje vamos trazer mais algumas imagens, né, da qual eu, lendo a apostila, eu tirei. Eu vou mostrar aqui algumas obras, né, que eu selecionei, tá? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar depois via PDF, tá? Que eu tenho. Ó. Obras assim excelentes para quem quer fazer uma pesquisa mais apurada a respeito do assunto. E eu tenho esse livro aqui, tá? Ó, O Deus dos Semitas, do João Evangelista Marques Terra, tá? 53 anos de pesquisa. É fora de série, hein? Fora de série. Os alunos que quiserem, entra no zap aí, procura a sala dos professores. O professor Almir vai passar para você o PDF. Tá bom? Dando continuidade aqui na nossa aula, rumo a Canaã. Abraão consigo, mulher, né? Ele levou consigo Sarai, sua mulher, e Lote, filho do seu irmão, e todos os bens que possuíam, e as pessoas que tinham adquirido em Harã, ou seja, possivelmente a cidade de Mali, tá? E partiram para a terra de Canaã. Aí você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículo 5. O caminho de Harã, a pátria dos patriarcas, para a terra de Canaã, compreendia uma extensão de mais de 1000 quilômetros e dirigia-se para o sul, descendo o rio Belixe e até o Eufrates. Prosseguia por um caminho de caravanas milenares, tá? Que via da Mesopotâmia e ia para lá, né, no Egito. Passava pelo oásis
de Palmira, a bíblica está de muro, e continuava daí para sudoeste, até o lago de Genezaré. Você pode colocar para mim aí, o amigo, o lago de Genezaré? Aqui, ó, gente. Ó, sobe só um pouquinho ali, ó. Desce. Aqui, ó. Esse aqui é o lago de Genezaré, que na época de Jesus era conhecido como o Mar da Galileia. Onde eu atravessava a Rua da Galileia. E aqui você tem, ó, a extensão do Rio Jordão, tá, ó. Do Rio Jordão, que na geografia bíblica ele parece uma serpentina, tá? Ele nasce aqui no monte e vem descendo. Aí você vai ter a cidade de Dan, e aqui você vai ter um pequeno lago chamado Águas de Verão. E vai desabar aonde? Lá no Mar Morto, lá no deserto lá da Judéia. Acho que eu coloquei também aí a vista do mar aí também. Do Mar da Galileia. Dá uma olhadinha aí, por favor. Nós temos o Mar da Galileia também aí. Sobe, vai subir, vamos subir. Vamos subir que vai dar certo. Aqui, ó o Mar da Galileia, que é o Mar de Genezaré, ou seja, é um lago, né? A extensão dele é imenso, né? É imensa. E o local também, os ventos, Os as águas, né? Água doce. Dava para uma ventania forte, altas ondas, né? Lembra daquela passagem lá, Jesus acalmou o mar aqui, ó. Altas ondas. Vamos lá, poxa, lá, o Arlindo. Eita, Mar da Galileia. Mar da Galileia. Era uma das grandes estradas comerciais que, desde tempos remotíssimos, levavam do Eufrates ao Jordão, dos reinos da Mesopotâmia. Então, aulas anteriores falamos desses reinos de Mari, falamos de Ur, né, ali onde supostamente Abraão viveu com a sua família. Os Sigurates. Os Zigurates, tá? Até as cidades fenícias das costas do Mediterrâneo e ao distante Egito no Nilo. Na apostila lá em cima, né, que você está colocando, o Arlindo colocou o Vale do Crescente Fértil, que é uma representação de um chapéu. Lembra, né, Arlindo, né? Que pega desde o Egito até o Rio Tigre e Eufrates, tá? Canaã é uma faixa de terra estreita e montanhosa entre a costa do Mediterrâneo e a orla do deserto, desde Gaza no sul até Emate no norte, às margens do Orontes. Canaã significa terra da púrpura. Seu nome é um produto local muito cobiçado na antiguidade, desde os tempos mais primitivos. Seus habitantes extraíam de um caracol do mar, do gênero Murex, nativo dessa região. A tinta mais famosa do mundo antigo, a púrpura, era tão rara, tão difícil de extrair e por isso mesmo tão cara, que só os ricos podiam adquiri-la. As vestes tingidas de púrpura eram consideradas em todo o Antigo Oriente sinal de alta categoria. Aí os gregos chamavam fenícios aos fabricantes e tintureiros de púrpura da costa do Mediterrâneo, e a sua terra fenícia, que na língua deles significava púrpura. Ali, eu te mando uma imagem aí que vai exemplificar muito bem isso, né? Dos fenícios. Está aqui no zap aqui. Está no zap. Aqui, essa aqui é a lixo. Não, aqui passa ela.
isso, tá vendo? Aí, gente, ó. Então, os fenícios, eles habitavam aqui na costa do Mediterrâneo, tá? Então você tinha a cidade de Biblos, ó, Sidom e Tiro, tá? Então os fenícios eram grandes navegadores, então eles navegavam. Então aqui você tem um grande mar, né, que antigamente era chamado Grande Mar. Então, posteriormente chamado de Mar Mediterrâneo, aonde o João Evangelista aqui, ele nos dá um exemplo muito interessante a respeito dessa cidade dos fenícios, que eu vou colocar aqui, né, que eles são chamados de os cananeus, tá? Então vou colocar, só vou olhar um pouquinho aqui, tá? A Liga Fenícia Cananeia, tá? Os fenícios eram um povo semita idêntico aos cananeus. O nome fenício está na Angola Apostila. Parece provido do grego phônix, que significa púrpura. É provável que o nome semita, Kená, também provenha de Matakinaí, que significa a terra da lã púrpura. A antiga Fenícia ou Canaã incluía a faixa costeira da Síria, que é, tá vendo? A faixa costeira da Síria e da Palestina, ó, bem como o território interior até o Rio Jordão, que nós vimos, tá? Os fenícios devem ter se originado do sul ou do leste, mas essa migração ocorreu em tempos pré-históricos. Desde a história mais antiga, do terceiro milênio, houve relação entre o Egito e a Fenícia. O Egito, em geral, exerceu hegemonia sobre a Fenícia. A influência egípcia terminou com a 19ª dinastia, né, ali provável 1200, 750. Começo do Império Assírio. Infelizmente não era falar do Império Assírio. Bem posterior. Foi período da independência da Fenícia e de sua maior atividade. Então as cidades fenícias pagaram tributo à Síria depois do século IX. E aí eles caíram nas mãos, sabe de quem? De Alexandre o Grande. Os gregos. Não, você sabe que não. E tem uma cidade aqui que é interessante falar sobre ela, tá? Que é Tiro, a cidade de Tiro, viu, Arlindo? Tiro e Sidom. A cidade de Tiro, ela ficava no mar Mediterrâneo, viu, Arlindo? Ela era mais um empório comercial, né? Isso. Só que tanto a Babilônia, a Assíria, o Egito, as grandes potências não conseguiram capturar Tiro, tá? Quando você lê Ezequiel 28, o rei de Tiro, ele era tremendo, né? É tremendo. Tem até aquela questão, e aí o senhor que estudou o método histórico crítico, é professor nisso, a questão de que dentro, vamos dizer assim, é interpretado no meio pentecostal que a personagem do rei de Tiro, ele aponta para um ser espiritual que é o Lúcifer, que é o próprio Satanás. Então há um tipo, né, que é usado para apontar para o ser espiritual. Isso, e dá a entender, né, porque o texto fala que ele andava em, né, como andava no meio de pedras fogueadas. Isso, agora é óbvio que se trata de um personagem, um rei humano, mas o que se atribui a esse rei na profecia é algo sobrenatural. Né? Olha que interessante. Então, assim, o coração dele era tão exaltado. Dizem que esse rei é chamado de Etibaal. Etibaal. Aí vai também para aquela questão histórica, professor, de quando surge aquele culto a Baal, que ele vem dessas... Isso! E aí, essa cidade de Tiro, ela ficava longe do mar. Então ninguém conseguia pegar esse rei. Ninguém conseguia. O cara era forte. Só que aí que aparece o Alexandre o Grande. Sabe o que ele faz? Ele começa a destruir onde ele passava e ele começou a fazer
um empilhar, até chegar lá a Serra de Tiro e conseguir capturar ela, através do entulho no mar. Ele fez uma, como que se diz, no quebra-mar, né? Isso, ele conseguiu Se pegar. fosse fazer um porto artificial. Né? Isso aí conseguiu pegar. Não, o cara era fora de série. Era. Pena que morreu aos 33 anos, né? 30 anos. Muito bacana. E o que eu acho mais interessante aqui, Arlindo, que nessas navegações dos fenícios, eles criaram uma cidade que fica aqui, sabe onde? Em Cartago, aqui em cima, ó, que hoje é a atual Tunísia, lá aqui ali, ó. Cartago tá aqui, ó. Cartago. Todos esses em amarelo aqui são territórios metrópoles fenícias, né? Isso. Ó, tá vendo aqui, ó, a Cartagena aqui, o Cartagena? Que aqui fica na Espanha, tá vendo? Cartagena. Aqui foi depois que nas guerras púnicas, né, que é entre romanos e os cartagineses, já ouviu falar de Aníbal Barca? Ele criou a nova Cartagena aqui, ó, aqui na Espanha. Então, Cartago foi uma extensão, tá, uma cidade satélite dos fenícios aqui, ó. Então, quando os romanos venceram os cartagineses, tem até uma expressão em latim, mare nostros, né? Agora o mar é nosso. Entendeu? Então aí os romanos... A guerra com Cartago foi forte. Foi. Primeira e segunda guerra púnicas. Ó, é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a Itália, tá? Ó. Aqui é a Itália, aqui é onde o senhor falou, né? Isso, Cartago, tá? Cartago, e aqui é onde foi criado pelo Aníbal. O Aníbal, depois que nova Cartagena. Isso, depois que ele sofreu uma derrota aqui para os romanos. Já aqui na Espanha, né? Aqui na Espanha. E aqui, ó, tá vendo aqui, Aníbal? Aqui vai ter umas ilhas aqui embaixo, aqui em cima aqui da voltinha da Itália, que Ilhas da Sicília. Isso, Sicília, né? A gente chama Sicília aqui, ó. Então, quem tomava conta disso daqui eram os cartagineses, perderam para Roma. Olha isso aqui. Perderam para Roma. Então, ó, agora imagina, tá? Olha a influência dos fenícios, tá? Então, tem como você colocar aquele, né? Vamos para a coxinha, que está passando aí. A terra de Canaã é também o berço de dois fatos que comoveram profundamente o mundo. A palavra Bíblia e o nosso alfabeto. Uma cidade fenícia deu nome à palavra que designa livro, em grego, de Biblos, a cidade, tá, né? Cidade marítima de Canaã. Originou-se Bíblia e desta mais tarde Bíblia. Aline, coloca lá no alfabeto lá. Olha que interessante. Temos o alfabeto aí, né? Não dá para voltar mais, vamos ver. Eu quero aquele que é. Volta aquele lá. Tem um antes. É isso aí. Olha o alfabeto. Feliz, tá? Olha só o nome, né? Vamos lá, ó. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Yud, Kap, Lamet, Men, Nun, Samek, Ain, Pe, Sek, Kop, Resh, Ishi e tal. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, no Salmo 119, nós temos aí, né, o hebraico. Cada tópico, divisão do Salmo, ele leva uma letra dessa. É uma letra. Cabeça, então são 22 tópicos. 22. É que assim, não dá para entrar um monte de detalhes, senão a aula fica muito extensa. Mas nós temos aí uma pedra
a qual foi achado. Viu? Depois eu mando para vocês uma pedra, viu, ali, lá, mostrando assim direitinho esse alfabeto aqui, lá em Israel. Na verdade, os gregos, eles, óbvio, eles são melhores de marketing, né? Então eles se tornaram assim, os pais, entre parênteses, vamos dizer assim, da divulgação. Da divulgação. Mas eles não são os criadores. Não. Você tem um. Mostra para mim aquela imagem lá. Eu tirei, gente. Eu tirei. Aqui. Olha aqui, ali. Olha que interessante aqui, tá vendo? Aqui tem o fenício. Olha lá. O grego. O grego. Olha lá, latim. Depois nós chegamos aqui no. Tá moderna. Na língua portuguesa. Tá moderna. Mas olha aqui, olha o próprio cananeu. O próprio cananeu. Olha lá, ó. Parece uma. É um boi aqui, ó. A imagem do boi, né? Olha. Cabeça de boi. Agora, olha que interessante, Aline. Olha o beit, que é casa. O beit é casa. Aqui parece um elo. Entendeu? É a figura de uma madeira arrojada. É o peixe aí. Peixe, que é no caso é o D, né? É o D. É o Dalet, né? Que eles chamam de Dalet. O homem chamar aqui um homem. Tudo símbolo, tá? Tinha o símbolo próprio cananeu. Aí os fenícios, aqui já é um aperfeiçoamento. Isso. Né? E o interessante, Aline, é que quando você vai lá para a Mesopotâmia, você vai ter a escrita cuneiforme, tá? Com as suas imagens. Olha só aqui, ó. Então a civilização humana, ela vai evoluindo. Então, é uma ferramenta que os gregos aperfeiçoaram. Aperfeiçoaram. Não foram eles. Não foram eles. Tá? Não foram eles. Diz que na inversão do alfabeto surgem 4 regiões praticamente no mesmo tempo, né? Em 4 regiões, uma delas a Mesopotâmia. Isso, Mesopotâmia. Então a Mesopotâmia, foi a pioneira, tá? Então você vai ter aí, ali em Uruk, 3 mil antes de Cristo, ali a escrita cuneiforme. Interessante, né? Vamos voltar lá no nosso. Desculpa. Não, tudo bem. Me empolguei mais. Não, tá. Eita, tá bom aí, ô. Tá bom. Jutor, pode interagir aí. Se tem alguma pergunta. Pode fazer a pergunta aí, Aí o Marquinhos já vai lançar suas perguntas. Pode fazer. Tá ao vivo não, Marquinhos? Tá. Olha, no século IX a.C., os gregos tomavam de Canaã as letras do nosso alfabeto. Aí, amigo. Os egípcios designavam a terra da Palestina e Síria com o nome de Reteno, que é no alfabeto deles. A cidade de Siquém. Siquém. É a cidade bíblica de Siquém. A primeira cidade de Canaã que Abraão encontrou em sua peregrinação de 2,16. Olha só que interessante, gente, tá? Até 1400 a.C., a Canaã, na Palestina, era dominada pela Mesopotâmia. Depois, o Egito, tá? Toma essa região. E vai ter sua hegemonia até 1200, quando os povos do mar, eles acabaram com a hegemonia egípcia ali, tá? Esses povos do mar é conhecido na Bíblia como os filisteus. Eles venceram os hititas. Não, os egípcios venceram, tá? Os hititas. Só que aí aparece um povo que é chamado dos povos do mar, que vieram lá da Grécia lá. Teve um acontecimento lá e esses povos migraram para Canaã, tá? Então eles, o Egito já estava fraco mesmo, né? Então eles tomaram aquela região
que é conhecido como os filisteus. Só que essas imigrações de semitas era comum, viu, ali? Era comum. Se você puder botar uma imagem para mim aí, interessante, tá? O Aline colocou até na apostila. Pode voltar aí, pode. Uma imagem, é uma imagem. Isso, isso, volta aí. Pode voltar. Aqui, ó, aí, ó. Os Ixos. Era um povo bem. Guerreiro, né? Guerreiro. Você pode ver como que eles eram na língua. Eles tinham umas túnicas, né, Aline? Já uma das ferramentas que já é uma modernidade é o carro de guerra, né? Carro de guerra. Por exemplo, Israel demorou a dominar essa tecnologia que era ter o carro em batalha. Isso, ó, e ali por volta de 1650 a.C., você tem a invasão, e era semitas, viu? Os Ixos. Então depois eles são expulsos aí pelos egípcios. Os babilônicos também era bom. Era bom. Só você ver, o Israel estava tão assim atrasado que eles tiveram dificuldade com os filisteus, que eram povos do mar. Israel, eles não tinham nem ferreiro, né? Não tinha. Não dominavam a forja. Então, as nações que dominavam forja, a criação, o ferro, eles estavam à frente, né? À frente. Então, vamos continuar aí. Tiver uma pergunta aí, pode fazer. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Qual a expedição de Sucesso III por volta de 1850 a.C. encontra-nos em plena época dos patriarcas e trementes, o Egito havia tomado toda a Canaã. Então, mas como que a gente sabe que o Egito ele dominava essa região aqui? Nós temos, sabe o que, amigo? As cartas de Telemarsana. Essas cartas de Telemarsana pertencia ao rei que se denominou Akhenaton, tá? E são palavras de Agírias. E adivinha qual o idioma os egípcios usavam para poder se comunicar com o pessoal da Mesopotâmia? O acadiano. Só que o Egito ele usava a sua própria escrita. Mas quando eles... Um fenômeno que acontece com a maioria dos povos, que eles têm muita interligações, é o que ocorreu com o Egito tempos depois, que se perdeu o próprio hieróglifo. Isso. Né? E se tornou praticamente ilegível, ou seja, centenas de anos depois, já como uma língua morta, foi reinterpretado por arqueólogos ingleses. Né? Isso, não, franceses? Champollion. É francês. Champollion não. Isso, quando cai o Império Turco-Otomano, é dividido, uma parte fica independente, que é ali os Balcãs, né? E uma parte passa para a Inglaterra e outra passa para a França. E aí... Porque o estrangeirismo é um fenômeno que ele praticamente mata língguas originais. Você vê que no próprio contexto da história de Cristo, já não era o hebraico puro que eles falavam ali um aramaico. O hebraico estava restrito só à liturgia. E na época de Jesus, a língua, o inglês de hoje era o grego. Hoje você vê, nós, no português, né? Ela house, fast food, tanta coisa que você não fala a própria língua. Popcorn. Então assim, a língua, ela também vai acompanhando a evolução. Então o português... Então, aí é onde eu falo sempre para o professor, quero
destacar isso para os alunos, a importância da arqueologia, porque o estudo da arqueologia bíblica remete você para significações que se perdem. Se perde. E para você ter uma exegese bíblica, fazer uma hermenêutica correta, fazer uma exegese, você precisa conhecer o significado na sua origem. Né? E como isso depois ele vai se transliterando, né? e sendo entendido em outros contextos. Aí, por exemplo, signos que não têm, vamos dizer assim, na nossa modernidade hoje, o mesmo significado, mas que apontam para verdades que nos são reveladas hoje e que nós não temos naquela. Isso eu já estou trazendo aqui para a linha da teologia pentecostal, né, que nós trabalhamos com revelação. E isso, nós vemos essas verdades e aplicamos no nosso dia a dia, tendo por conhecimento o que havia naquele contexto histórico e o que significava naquela época. E se você não estudar arqueologia, você não consegue fazer uma exegese dessa. Não consegue. O professor Almir ele tem uma facilidade e também tem um conhecimento, porque ele também é professor de história, além de arqueologia, história, geografia, hermenêutica, exegese e tal. Nós vamos ter ótimas aulas, com certeza. Com certeza. Vamos dar continuidade. A época entre 1971 e 1982, no reinado do faraó Sesostris I. Sobreveio, porém, uma fome no país. E Abraão desceu ao Egito para ir viver algum tempo, porque a fome dominava no país. Isso é constante, tá? Isso aconteceu com Abraão, aconteceu também, segundo o relato bíblico, com Jacó, tá? Onde você tem a linda história de José e Yosef, né? Vamos lá. A posteridade deve à lei seca do deserto egípcio a conservação de uma série considerável de textos hieroglíficos aí, ó, vendo? Entre os quais se encontram muitas indicações de peregrinação de famílias semitas à terra do Nilo. Por que, Nilo? Por que o Nilo? A fonte, né? A fonte. Comida. Né? Onde você tem concentração de água, você vai ter. E o deserto ali de Canaã. Olha aqui, né, amigo? Olha os semitas aqui, né, amigo? Olha lá, como que era diferente, né? Como eles se vestiam, né? Representa uma família semita nos tempos dos patriarcas. Na parte do túmulo do príncipe, ó, de Benexi junto ao Nilo, tá? Os trajes também estavam representados fielmente quanto à forma e as cores. Eram de lã, triangulares, presos no ombro. Nos homens desciam até os joelhos e nas mulheres até a barriga da perna. Eram de tecidos listrados de cores vivas e variegadas e serviam de mantos. Aí, amigo, e aí nós temos aquela passagem, né, do... Jacó, ele fez uma túnica colorida e deu um presente para José. E os irmãos morreram de inveja. Ele deu uns dois, né, amigo? Ele já tinha um sonho. Ele deu um sonho. Aí todo mundo fala, mas essa é a potência de José, né? É a qual ele era o sol, né? Ele era o sol e as estrelas. E aí as estrelas e a lua se curvam. Aí fizeram aquela possibilidade com ele, né? Mas... E que é uma verdade. Você entendeu o que eu acabei de falar anteriormente sobre significados? Mesmo naquela época, olha a semiótica de toda essa visão de José, né? Que o próprio Jacó, no contexto da Bíblia, conseguiu interpretar e disse, quer dizer que eu vou me curvar a você, e foi o que no contexto histórico acontece, na narrativa mostra que José ele ascendeu para ser o segundo de Faraó, e todos se dobravam diante dele, e é a realização do sonho. Aí o Faraó, para onde que eu vou achar um homem igual a você, José? Você só não vai ser maior do que eu. Tá aqui o Léo, o anel aqui. E aí
Ele cuidou de tudo, né? E salvou o Egito, né? Muito interessante. 7 anos de fartura e 7 anos de seca, né? O senhor quer adiantar? Ou... Não, deixa aqui. Você viu a diferença, Os homens usavam sandálias, as mulheres botinas marrom escura, transportavam consigo suas ações de água e recipientes de peles de animais artisticamente costurados. Como arma, usavam arco, flecha, pesados dados e lanças. Tinham consigo até seus instrumentos musicais preferidos, né? Um dos homens tocava a lira de 8 cordas, alguns salmos de Davi eram acompanhados com esse instrumento. Vamos aqui, Com esse quadro foi executado por volta de 1900 a.C., no tempo dos patriarcas. Podemos imaginar Abraão e sua gente de acordo com ele. Quando Abraão chegou à fronteira egípcia, deve ter ocorrido uma cena semelhante, pois em todos os fortes da fronteira, como no território do príncipe Iacanoptep, devia ser registrado os dados pessoais dos estrangeiros. Não era, pois, diferente do que hoje é quando você viaja para um país estranho. Então imagine, você no Egito, né, você tinha o que ali? Você tinha as vestimentas, aí chega um cara totalmente diferente, não vai entrar no Egito. Para a sua volta do Egito, Abraão e Ló separaram-se e a terra não tinha capacidade para poder habitar juntos. Contra a Bíblia, porque seus bens eram muito grandes. Daqui nasceu uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Disse, pois, Abraão a Ló: peço-te que não hajas contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Eis diante de ti todo o país. Rogo-te que abates de mim. Se fores para a esquerda, eu tomarei a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Aqui vai falar sobre quando eles se dividiam para a região de Sodoma e Gomorra. Isso. Provavelmente, eu quero que você volta uma imagem aí. Provavelmente, vamos lá. Essa região, aqui, essa primeira foto aqui, Sodoma e Gomorra, provavelmente, tá, gente? Provavelmente aqui, amigo, aqui embaixo, aqui, no Mar Morto, aqui, próximas ao Mar Morto, tá? Essa cidade aqui, próximo ao Mar Morto, tá? Então, aqui, Sodoma e Gomorra. E era terra fértil, né, que nós escolhemos. Terra forte, terra fértil. E, dessa passagem surge muita história, né? Muita história. Porque depois desse fato, Abraão tem um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque, que era o sacerdote, né? Rei de Salém, né? Salém aqui, quer ver, Salém, né, aqui, que hoje é Jebuseus. Antigamente era os Jebuseus, tá? Porque ele era rei dos Jebuseus. Os Jebuseus. Muito interessante. Aí quem toma essa Jerusalém é Davi, né? Davi foi quem conquistou. Conquistou. É muita história. Muita história. Gente, que oração aí? Temos 8 minutos. Vamos lá para cochilar. E aí, tem pergunta aí? Alguma coisa aí? Você gostaria de fazer uma pergunta? Você? Não, de boa. Não? Tem alguma dúvida? Tá? Essa aula está excelente, muito boa. Então vamos lá. Abraão deixou que Ló escolhesse. Despreocupado, como geralmente são os shoppings, Ló optou pelo melhor pátio, a região do Jordão. Ele era toda regada de água e abençoada por uma exuberante vegetação tropical, como o paraíso do Senhor e como o Egito até Segor. Das cadeias de montanhas cobertas de bosque, no coração da Palestina, Ló desceu para leste, e entrou com sua gente e seus rebanhos no vale do Jordão, ao sul, e finalmente levantou suas tendas em Sodoma, ao sul do Mar Morto. Havia
uma planície fertíssima, o Vale de Sidim, onde agora é um mar salgado. Gênesis 14, 13. A Bíblia enumera aí 5 cidades nesse vale: Sodoma, Gomorra, Adamá, Zeboim e Segor. Então, essas cidades provavelmente na Bíblia, a arqueologia, ela sugere, né, Lídia, que pertenceu ali. Tá? Aquilo que nós comentávamos, a guerra que houve, na Isso. qual o desfecho dessa guerra foi que Ló acabou sendo levado pelos vencedores. Pelos vencedores, e Abraão reuniu, né, o seu pequeno exército. Os 318. O O Edir Macedo que gosta. E passa muito com, né, os 300 lá de Esparta. Rei Leônidas. 318. Então, e foi aqui, né, que Abraão tomou todos os depósitos, né? Ele foi vencendo. Ele venceu. Ele venceu e conseguiu resgatar Ló. Foi uma estratégia de guerrilha, pode-se dizer, né? Ele, com um pequeno grupo, Isso. conseguiu, uma estratégia inesperada, resgatar Ló, e junto com Ló veio, ele atacou o lugar certo, que é onde estava o tesouro. Tesouro. E aí, Trouxe tudo. olha, e o que ele fez depois? O Abraão, com todos os despojos? De posse daquilo, né? Ele tem aquele encontro bacana com o Melquisedeque. E e ele, o legal nessa narrativa bíblica é que ele reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque. Tá? E em reconhecimento disso, ele oferta voluntariamente, né, 10% de tudo que ele tinha resgatado, né? livre dispôs de guerra. E entrega para o Melquisedeque. Isso é muito legal, porque tudo isso não havia nenhuma lei que obrigasse ele a isso. Foi agradecimento, né? Agradecimento pela vitória, reconhecendo a autoridade espiritual, ou seja, ele tomou Melquisedeque como um representante de Deus na terra para ministrar no nome de Deus, que Melquisedeque ele é tido como um sacerdócio universal. E eterno, sem. Então não tem nada de levítico nisso. O sacerdócio universal é o reconhecimento da autoridade humana, mas que tem dado por Deus essa autoridade, essa pessoa, que é o que Adão tinha, é o que Sete teve, é o que Noé teve. O sacerdócio levítico ele veio bem posteriormente, né? Então Noé foi sacerdote universal, Melquisedeque, o próprio Abraão tem essa representatividade, e depois nós vemos Jesus Cristo sendo considerado. Isso lá, você tem isso lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Que é sem nada desse sem negócio. Nada, não Levítico. Você pode ver, não tem linhagem, não sabe nem genealogia, não tem nada. Alguns vou estar a criticar, alguns leitores ou estudiosos liberais, eles questionam que uma vez que o levirato exigia aquela determinação, aquelas regras, Cristo foge muito de várias dessas regras, mas por quê? Porque o sacerdote de Cristo, ele não é nacional, apenas nacional, ele é universal. Então, a salvação, através de Cristo, pela fé, ela alcança toda a humanidade. Né? É óbvio que, primeiramente, ela passa, até por promessa de Deus para Abraão, ela passa primeiro pela descendência de Abraão, mas, posteriormente, ela é estendida aos gentios, que compreende toda a humanidade. Esse é o sacerdócio universal. Isso é fora de série, professor. Gente, já passou já, gente. Se o senhor puder fazer as suas considerações finais. Gente, passou tão rápido, né? Tempo. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Nós vamos mandar essa gravação para isso, e se precisar ter mais uma aula, eu estarei aqui para a gente estar finalizando, vou estar preparando mais. Tem muita coisa nessa apostila que você tem que estar mastigando aos poucos, né? Então, eu agradeço a atenção de vocês aí, tá bom?
Shalom, graça e paz e até a próxima. Pessoal, Deus abençoe. Agradecemos a todos que participaram aí. Né? E entre aí em contato pelas redes sociais, acessem aí nosso Instagram, nossa página no YouTube. E sobre essa aula nós vamos disponibilizar esse vídeo gravado aí no nosso Zap e na nossa classe de alunos. Amém? Agradeço a todos. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. E aí, meu amigo? Está aqui o nosso querido colaborador aqui, o Marquinhos. Aleluia.